Um aniversário. Bom dia, bispo. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer muito grande, né? A gente sempre fui convidado a outras oportunidades, não foi possível, mas hoje as coisas se encaixaram e estou aqui à disposição. Prazer muito grande participar com vocês e conversar com o público, né, o telespectador. A gente vai conhecer a trajetória do bispo, que já vai pelo 6º mandato de vereador aqui pela cidade de São Paulo, pelos republicanos. E muita história de Universal. Quantos anos de Universal, bispo? 36 anos de Universal. A igreja cumpriu 45, dos 45, 36 fazem parte da história do senhor, então. Exatamente, 36 anos de bênçãos que Deus tem derramado na vida da gente, assim, coisas fantásticas, né? Casado, quantos anos de casado? Esse ano eu vou completar 50 anos. 50 anos de casado? 50, Olha só, é difícil, eu não vou falar para não queimar a língua, mas podia desafiar vereadores da Câmara que tenham 50 anos de casado com a mesma mulher, ali fiel. Isso faz toda a diferença na hora de pensar quem vai nos representar. Não? Uma pessoa de 50 anos de casado, ele sabe muito bem o valor de um bom casamento e de uma família unida. Exatamente, né? A família é tudo na vida da gente, né? Eu costumo falar para as pessoas que na minha vida, em primeiro lugar é Deus, em segundo lugar a família, e em terceiro a nossa igreja, porque se não fosse a igreja a gente não teria acesso às coisas fantásticas que Deus tem colocado na vida da gente. Nós vamos conhecer a fundo a trajetória e o que o Bispo Atílio tem feito, né? Projetos que estão em andamento aqui na cidade de São Paulo, que é uma cidade que é comparável a muitos grandes países mundo afora, né? Uma cidade de um orçamento bilionário e que precisa de pessoas do bem ali para geri-los. Realmente é uma cidade maior, pelo menos em nível de população, maior do que muitos países, né? Exatamente. Atualmente, mais de 12 milhões de habitantes. Supera muitos países, supera Portugal, supera Suécia e muitos outros países. Então a gente vai falar muito sobre o que está acontecendo na cidade de São Paulo. Café e Política desta segunda-feira com o Bispo Atílio Francisco, que chegou na igreja, feridas era pouco que o senhor trazia com o senhor, né? Realmente, a minha ferida na alma era uma legião de encostos que atuava na minha vida, na minha família, né? O senhor trabalhou como pai de santo durante quantos anos? 7 anos. 7 anos. O senhor servia com a sua vida aos espíritos. Servia aos espíritos e foi um retrocesso terrível na vida, né? Porque eu sempre fui um profissional, né? A gente tinha condições financeiras abastadas, mas consequentemente o casamento, né, ia de mal a pior, né? Porque a interferência era muito forte. Que a gente falava, eu e minha esposa, nós falávamos de buscar separação, porque era o remédio, né? Porque não tinha mais condições da gente estar convivendo, porque era nervosismo, briga, vício. Eu fiquei viciado em jogatina, quer dizer, saía do trabalho na sexta-feira, em vez de ir para casa, ia para jogatina, chegava domingo, 6 horas da manhã em casa. A nossa vida ficou um verdadeiro inferno, né? Mas, graças a Deus, né, a Igreja Universal já existia na época e alguém convidou a minha esposa, a minha sogra começou a frequentar a igreja e levou a minha esposa, levou minhas crianças primeiro, que eram filhos pequenos. Ele sempre chegava, as crianças chegavam em casa e falavam: pai, nós passamos lá na igreja hoje, tinha lá uma manifestação de espírito maligno. Eles falavam diabo, uma criança falava, era o diabo manifestando na igreja, eu precisava ver e tal. Eu falava: para com isso, essa igreja é coisa de louco, lá só tem ladrão, aquela conversa que todo mundo tem, né? E vai tempo, menos tempo, a minha esposa depois acabou indo, se converteu e começou a fazer corrente de sexta-feira, né? Na igreja, exatamente para aliviar esse drama, esse problema todo. E ela sempre me chamando para ir na igreja, vai, não vai. E eu falava: não vou. Teve um dia em casa, ela estava lendo o livro do Bispo Macedo, aquele Orixás, Caboclos e Grias,
Eu, quando cheguei na porta, o livro saiu da mão dela, voou pela janela. Aí eu falei, tá vendo? Você fica mexendo com os meus santos? Olha aí o que acontece. E passou um tempo, tal, ela sempre me convidando, vamos na igreja. Eu falo, não vou. Sempre usando aquele slogan, né, comum que as pessoas, quando não conhecem o trabalho que a igreja efetua, chamava o bispo Macedo de ladrão, os pastores de ladrão. Eu não vou nessa igreja nunca. Aí uma sexta-feira, eu cheguei em casa, né, do trabalho, falei para meu esposo, vou na igreja com você hoje. Aí fui me preparar, tomar banho e tudo. Aí falei para as crianças, cadê a mamãe? A mamãe está lá no carro esperando o senhor. Pastor Valber, senhoras, vou completar 50 anos de casado esse ano. Foi a única vez em toda a minha vida que eu não precisei esperar a minha esposa para sair de casa. Aí fomos para a igreja, né? Saí, ela estava no carro, fomos para a igreja, chega na igreja, me deu, ela, eu falei, bom, essa igreja não é confiável. Peguei minha carteira, deixei no carro, né? Aí saímos, quando chega na porta da igreja, ela... trouxe essa carteira, você deixou cair. Eu falei, não deixei cair, não. Eu deixei no carro de propósito. Você acha que eu vou entrar com a minha carteira nessa igreja? Com esses pastores do jeito que roubam a gente? Eu não vou entrar lá, não, assim e tal. Aí peguei, sabe uma coisa? Fica você, senhor pastor aí, que eu vou embora para casa. Aí eu ia indo a caminho do carro, que estava estacionado próximo da igreja, eu ouvi uma voz falando muito forte, era a voz do Espírito Santo, né? Como Deus é misericordioso, falando assim, rapaz, você chegou até a porta da igreja, entra lá. Se não fizer bem, mal não vai fazer, vai lá. Eu falei, é mesmo, né? Já tinha feito minha esposa passar uma vergonha, porque em frente à igreja tinha um ponte de ônibus cheio de gente. Eu fiz esse escândalo todo, joguei a carteira no... Você precisava ver. É só se tivesse celular para gravar a cena, na época. Aí eu fui para a igreja, sentei no banco, na última cadeira, lá em São Caetano do Sul. Aí entra o pastor, um pastor jovem, né, garoto, pastor Fernando. Falei, rapaz, o que esse jovem está fazendo aqui? Com tantas diversões, coisas para se fazer aqui fora. Ele está aqui de pastor. Vou ver o que ele tem para falar. Aí começou a reunião. Não preciso nem falar o que aconteceu, né? Na hora da oração, né? Com aquela carga toda de encosto na minha vida, manifestou. E eu era médium consciente. Mesmo manifestado, eu sabia tudo o que estava fazendo. Então, eu, na hora da oração forte, eu manifestei. Aí o pastor entrevistou, tal, aquela coisa toda. Aí depois e expulsou todos os males que estavam na minha vida. E eu ficava na frente do pastor quando ele terminou a oração. Falava, e aí, senhor Atílio, como é que o senhor está? Eu ficava andando, assim, mudando os passos. Na frente dele, assim, por que o senhor está andando assim? Não, porque eu estou me sentindo leve. Parece que tirou uma tonelada do meu corpo. Porque antes, quando o senhor se viu os espíritos, esse peso o senhor trazia dentro Trazia comigo. E depois da oração forte, né, eu comecei ali, falei, estou me sentindo leve. Nossa, que coisa fantástica. Aí, dali para frente, acabou a reunião, tal, ele veio conversar comigo depois, fui para casa, no caminho eu falei... Para minha esposa, você é uma fofoqueira, hein? Ela falou, por quê? Você contou tudo da minha vida para o pastor, tudo que ele pregou lá, era tudo que estava acontecendo comigo. Foi você que falou para ele? Ele falou, não, eu nunca conversei com o pastor, não. Eu não sabia, né? Mas era a palavra de Deus identificando a minha situação, meus problemas de vida, a minha escravidão, né? E ali, a partir daquele dia... Eu continuei fazendo a corrente, fazia 13 sextas-feiras, continuei fazendo as correntes, frequentar a igreja, graças a Deus. Ali mudou a minha vida da água para o vinho, pastor Valber.
Assim, em pouco tempo as coisas mudaram, se transformaram, uma coisa de louco. Havia paz na minha casa, né? Aquelas brigas, aqueles desentendimentos acabaram, né? Quer dizer, houve uma mudança, uma transformação grandiosa. Engraçado que quando eu comecei a fazer a corrente, logo nas primeiras semanas, eu tive um sonho. Logo no começo que eu estava na igreja, apareceu um cachorro nesse sonho, debaixo da mesa da cozinha, rosnando, querendo me devorar. Um cachorro, sabe? Não dá nem para descrever a formatação do cachorro. Ele querendo me devorar. Aí eu, depois acordei, aí continuei indo na igreja, revelei, contei o sonho para o pastor e falei, orientou, não, siga na fé que isso vai mudar. Aí quando estava terminando a corrente, eu tive o sonho de novo. Mesmo cachorro debaixo da mesa, cabeça baixa, com o rabinho entre as pernas, saindo pela porta da cozinha e indo embora. Então o demônio saiu da minha vida e saiu da minha casa também. E o melhor, a partir dali veio o Espírito Santo. A partir dali a vida mudou, né? Eu me batizei nas águas, né? Comecei a frequentar a reunião de domingo, de quarta à noite. Naquela época era mais, a reunião de membro era mais à noite, né? Aí veio o batismo com o Espírito Santo, né? Eu tive o privilégio de vivenciar isso dentro da minha própria casa. Eu toda noite eu orava para ler a Bíblia, como faço até hoje, eu oro antes de ler a Bíblia. E antes, com a Bíblia assim, orando, de repente senti um fogo, aquele fogo envolvendo o meu ser, que eu comecei a orar, e não dava vontade de parar. E eu orava, não era aquela oração chama-gato, eu orava em voz alta. A impressão que o Espírito Santo estava mostrando para mim, para minha família, meus filhos e para a vizinhança que estava em volta, que alguma coisa nova estava acontecendo na minha vida. Foi o dia mais marcante da minha vida, foi o dia que eu fui cheio do Espírito Santo. Aí quando cheguei na igreja, né, incrível que pareça, o pastor, só tio, o senhor quer ser obreiro? Eu falei, a coisa que eu mais quero é servir a Deus. Então, a partir de hoje, você vai ser obreiro. Começou assim. Comecei a servir como obreiro, basicamente 1 ano, 2 anos. Aí, o pastor me convidou para dar testemunho na televisão. Na época, fazia um programa de meia hora na Rede Bandeirantes de televisão, né? Era o bispo Paulo Roberto que fazia o programa, me levou para dar o testemunho. Dei o testemunho. Aí, na saída do testemunho, no último dia, ele chegou para mim, pelo testemunho que eu dei na televisão toda, ele falou assim, Atílio, você já tem tudo para ser pastor, por que você não é pastor? Aí eu dei aquela olhadinha para a esposa, né? Aí ele automaticamente virou para ela, é a senhora que não deixa ele ser pastor. Ela que ficou assim, né? Foi pega de surpresa, né? É a senhora que não deixa ele ser pastor, tal, porque a minha esposa queria servir a Deus, né? Mas era que ele queria ficar na igreja como obreiro, como membro, tal, ajudando a obra de Deus assim. E eu não, aquele fogo ardente dentro de mim, né? Me chamando, me convocando, eu já fazia núcleo como obreiro na igreja. Você tem que ser pastor. Aí falou para ela, né? A senhora, tal, ela falou, não, pastor, na época ele era pastor também. Não, pastor, se for da vontade de Deus, falou, não é da vontade de Deus. Se segunda-feira você vai falar comigo. Aí na segunda fui falar com ele e já me levantou de pastor, já me deu uma missão aqui no Brás, na antiga igrejinha do Brás aqui. Eu comecei a fazer o jejum todos os dias. Foi uma coisa assim fantástica. E aí, se for contar a história toda, não vai ficar aqui um mês inteiro no programa, porque daí foi só
graças a Deus, ganhando almas, mudando vida, vendo coisas fantásticas Deus realizando na vida da gente, né? Porque é uma coisa prazerosa você olhar assim e ver pessoas doentes e você falar para aquela pessoa alguma coisa e ela ser curada, ver a vida dela transformada, né? E isso não tem preço. Nós, pastores, somos privilegiados porque nós servimos a Deus e o que nós fazemos na vida das pessoas não tem dinheiro que pague. E a maior honra é ver que o tempo não tirou a fé dessas pessoas, porque quem nasce do Espírito Santo permanece. Exatamente. Quantas dessas muitas pessoas que o senhor viu sendo curadas permanecem até hoje, como também a gente sabe que o milagre, ele muitas vezes no momento traz uma euforia, mas depois a pessoa, por não nascer de Deus, ela acaba se afastando, como aqueles 9 leprosos que tiveram fé para ser curados, mas não para permanecer. O senhor teve fé para permanecer e todo esse período aí, 36 anos, também vendo outros permanecendo, né? Porque o senhor disse que chegou na época que o Brás aqui ainda era o antigo cinema. Hoje nós estamos dentro do Templo de Salomão. O que representa para o senhor também daquele momento da antiga igreja do Brás, que era um cinema recém-comprado, para hoje estar aqui no Templo de Salomão? Bom, eu tive uma participação, já como vereador, né, que hoje estou, na construção dessa obra maravilhosa. Porque na época eram só galpões que havia aqui, né? E o bispo responsável na época chegou para mim e falou: Atílio, aquele terreno que tem lá do lado da igreja do Brás, aqueles galpões, a igreja está querendo adquirir. Dá para construir uma igreja? Ele está querendo construir uma igreja para 10 mil lugares, não falava em templo ainda, né? Ele não tinha essa ideia. Eu falei, ó, tudo bem, o que for da minha parte, politicamente, eu vou trabalhar para isso. Então vê lá. Justamente na época, estava em processo um projeto de lei de zoneamento aqui da região, né? Aí foi quando nós participamos ativamente, né? Eu e o outro pastor que fazia parte conosco também, que foi eleito vereador pela igreja, trabalhamos intensamente no processo, conseguimos liberar a área. Quando eu falei para ele, quando eu cheguei para ele, falei para o líder, falei, pode comprar. Na mesma semana, ele me ligou, ó, já comprei, tá? Falei para ele numa segunda-feira, quando foi no meio da semana, ele já falou, já comprei o terreno, já é nosso, já vamos trabalhar com um projeto para construir a igreja. E foi quando o bispo teve a ideia, né, de construir o Templo de Salomão. E tá aí, graças a Deus. Quantas milhares de pessoas já não foram salvas aqui, né? Quantas milhares de pessoas receberam aqui o perdão, foram curadas. Domingo agora nós teremos o evento da ferida à cicatriz. Aqui o Templo de Salomão, ele vai se tornar em uma grande clínica para a sua alma, um grande hospital para curar o seu interior. O Bispo Atílio Francisco está aqui hoje apresentando a sua trajetória de fé. Ele e a sua família hoje servem a Deus, porque lá atrás, alguém deu a ele a oportunidade de chegar até perante Deus, até diante do altar. E nesse domingo, aqui no Templo de Salomão, às 14h30, nós teremos o evento das feridas à cicatriz, da ferida que a pessoa traz da alma, a restauração, a cura completa. Então aqui o Templo de Salomão, ele vai se tornar nesse ambiente de salvação, de transformação. Porque hoje um dos grandes debates da sociedade, bispo, sem dúvida alguma, se fala muito em saúde mental, mas nós aqui podemos falar claramente, é a condição espiritual das pessoas que está muito ruim, né? Muito difícil. Muitas pessoas estão com a alma ferida por causa de encostos que agem na vida delas, como aconteceu comigo. Eu não tinha noção que todo aquele peso, aquela carga terrível que eu carregava era isso, né? Então existem muitas pessoas, de repente você está nos assistindo agora, está vivendo uma situação dessa. Então aproveite a oportunidade que Deus está colocando para você estar aqui no Templo de Salomão e exterminar essas feridas, que não vai ficar
nenhuma cicatriz, com certeza. E, inclusive, são ameaçadas constantemente por esses espíritos, né? A gente vê muitos relatos de pessoas que querem largar essa vida porque não tem tido bons resultados, mas, ao mesmo tempo, aquele espírito fala para ela, se você me largar, eu te mato. Se você ir nessa igreja, eu te mato. E aqui a gente tem uma prova viva de que os espíritos não têm esse poder quando você se alia a Deus. Que, no caso, o Senhor também foi muito ameaçado, acredito, pelos espíritos, para que não viesse abandoná-los, uma vez que eles já sabiam que se o Senhor largasse eles e se conectasse com Deus, o Senhor teria uma vida boa, uma vida com Deus, uma vida de paz, de abundância, né, de tranquilidade, como o Senhor tem hoje. E está aí, né? Não sei quantos anos o senhor tem, mas são muitos anos já na presença de Deus, livre de todo esse mal, esse peso que o senhor mesmo falou, que foi como se tivesse tirado uma carga de cima do senhor, né? Falou bem, porque eu, quando estava chegando na igreja, eu ouvia, antes de começar a ir na igreja, eu ouvia constantemente essa voz: você vai morrer, você vai morrer. Eu cheguei na igreja com 32 para 33 anos. E eu imaginava assim, bom, essa voz falando que eu ia morrer. Eu falei, Jesus morreu com 33 anos, se eu morrer com 33, eu vou morrer igual Jesus. Você vai morrer, o diabo vivia constantemente falando. E é incrível que mesmo ameaçado, às vezes a pessoa segue lá servindo, né? Ela segue lá por ameaça, por coação, mas ela segue ali naquele altar. E o que ela não enxerga é que a vida de todos nós é o reflexo do altar onde servimos. É verdade, eu não tinha noção de que era os encostos que viviam me pressionando para morrer, né? E hoje eu falo para todo mundo e falo para ele, diabo, você acertou, porque eu morri mesmo, morri para o mundo e nasci para o reino de Deus. Você quer conhecer melhor o bispo Atílio Francisco, que é vereador pelos republicanos aqui no município de São Paulo, pai, tô vendo aqui o Instagram do senhor, casado, pai, avô, cristão, projetista, teólogo. Entra lá no Instagram dele, atíliofrancisco.oficial, você pode, eu vou compartilhar mais uma vez a tela do meu celular, você pode acessar as redes sociais do Bispo Atílio, porque ali sim você vai poder acompanhar todo o trabalho, todo o desenvolvimento que ele realiza aqui pelo município de São Paulo. Está aí a grande responsável por o senhor ter chegado à igreja, né? A esposa fiel que esteve ali... 50 anos. 50, e vou falar bem, hein? 50 anos que não tem cara que já está com 50 anos casada, não. Está rejuvenescida, renovada, né? E quem quiser conhecer melhor o Bispo Atílio Francisco, basta entrar nas redes sociais dele, atíliofrancisco.oficial. O meu celular está aí, ó. Você vai poder ver todo o trabalho que ele realiza, porque afinal, 6 mandatos aqui pelo município de São Paulo, uma cidade tão complexa, demonstra aí que o senhor vem desenvolvendo um trabalho em favor da sociedade, dos mais humildes. 97 projetos apresentados, porque eu não sou de apresentar projetos só para fazer política, né? Porque às vezes tem vereadores que apresentam centenas de projetos. Mas para fazer política, eu apresento projeto que tem utilidade para a cidade, né? Por exemplo, nós aprovamos o ano passado o Julho Faixa Preta. Aí você fala, Julho Faixa Preta é o julho, um mês para desenvolvimento e trabalho nas escolas públicas de artes marciais. No mês de julho tem o recesso escolar, né? E as famílias de classe média, alguns têm condições de viajar, levar seus filhos para passear e ir na periferia. O povo não tem recurso para viajar. Então, tem os céus aqui na cidade de São Paulo, que tem várias atividades e vai ser inserido, né? Não foi possível fazer o mês todo por uma série de questões, Covid e tudo, mas vai começar agora, no final do mês, o Julho Faixa Preta nas escolas, exatamente para atrair as crianças para mais prática esportiva. E o senhor sabe que artes marciais é um esporte que é fundamental para a mente, para o corpo de qualquer pessoa, e disciplina. É moldado em cima da disciplina. E nos últimos anos,
a gente tem visto vários acontecimentos dentro da escola, né? Então, logo me surgiu essa ideia de trazer esse esporte para dentro das escolas, para ensinar as crianças um pouco de disciplina, que os professores estão com dificuldade, né? Uma série de questões. E isso vai fazer muito bem, tenho certeza, que vai atrair a garotada do ensino fundamental para participar do Júlio Faixa Preta, que vai começar a partir desse ano. E tem outro projeto já em tramitação. Olha, se houver dificuldade, quando você faz projeto que traz benefício para a sociedade, dificuldade que se tem de aprovar. Tem um projeto, pastor Walter, desde 2012 tramitando na Câmara. Consegui votar em primeira, porque são 2 votações, né? E estou aguardando para votar em segunda, porque eu não quero só aprovar o projeto, eu quero que ele seja sancionado. Que projeto é esse? Em 2012, naquela época, os estudantes pagavam 50% da tarifa de ônibus. E eu criei o projeto para todos os estudantes não pagar tarifa de ônibus, né? E eu não podia fazer esse projeto de forma irresponsável, tinha que arrumar uma fonte de recurso, porque só quem pode liberar recurso é o prefeito. E qual foi a ideia? Liberar publicidade no transporte público, publicidade externa, e com o recurso da publicidade externa ia se franquear a gratuidade para todos os estudantes, né? Então, como existe na cidade de São Paulo uma lei chamada Lei Cidade Limpa, que proíbe publicidade no âmbito de forma geral, com uma série, só quem tem autorização da prefeitura pode ter, então tem essa dificuldade. Então eu estou esbarrando, lutando contra essa Lei Cidade Limpa para liberar esse projeto, para que haja gratuidade plena, não só para um grupo, mas para todos os estudantes na cidade de São Paulo. Porque o município, às vezes a pessoa não sabe, ele paga anualmente mais de 3 bilhões de reais de subsídio para transporte público. E esse projeto meu, hoje, lá atrás aliviava geral, agora vai economizar pelo menos 50% desse subsídio. Quer dizer, é o papel, o vereador cumprindo seu papel, legislando, né, fiscalizando, né, e lutando para que o recurso público seja realmente, possa chegar à população de São Paulo com benefícios como esse, obras, etc, etc. Quer dizer, então, esse é o trabalho do vereador. Às vezes a pessoa pensa que o vereador pode fazer milagre. Não pode. A função do vereador é legislar e fiscalizar, né? E na legislação eu tenho, como eu falei, tenho 97 projetos, 24 já se transformaram em leis e alguns que estão em tramitação, como por exemplo, o pessoal da fisioterapia me procurou porque eles têm dificuldade de trabalhar por causa do rodízio na cidade de São Paulo. Eles fazem muito trabalho domiciliar, né? Fisioterapia, você sabe que nem todos os pacientes têm condições de se deslocar até uma clínica, um hospital, uma UBS para fazer um tratamento. Então, o fisioterapeuta tem que se deslocar para ir até a casa da pessoa. E eles têm essa dificuldade. Então, esse projeto está tramitando na Câmara Municipal, já votei em primeira, agora estou conversando com os secretários, tentando convencer o prefeito a sancionar para liberar não só para os fisioterapeutas, mas para todos os profissionais de saúde. Porque saúde, né? É prioridade. É prioridade. E a gente viu isso durante a pandemia, né? Certos veículos tinham uma autorização especial para circular mesmo com rodízio. E o que isso pode ajudar é exatamente facilitar agora, pós-pandemia, muitas excepcionalidades vão sair no final de 2022, mas muitas soluções que foram apresentadas durante a pandemia poderiam perdurar para seguir dando assistência, né? Semana passada o Bispo Sansão estava aqui falando da telemedicina. Exatamente. Agora o senhor falando que o profissional de saúde vai poder circular para prestar o serviço domiciliar.
Então, pensando no idoso, pensando naquela pessoa que se acidentou, pensando naquela pessoa que não tem condições de pagar um Uber, pagar um táxi para ir até a clínica, porque ele não tem condições de subir a um ônibus. Então, são soluções pensadas nas pessoas mais necessitadas. Eu tenho vários projetos nesse aspecto, né? Voltado exatamente não só para a cidade, mas para pessoas. Né? Porque isso é importante. Nós, na vida espiritual, na vida nossa, de pastor e bispo na igreja, a gente luta por quê? Para ajudar pessoas. E na política, a maioria dos nossos projetos também está focado para pessoas, né? Esporte, saúde, né? Uma série de coisas, de projetos que a gente apresenta para pessoas idosas, né? Enfim, com o objetivo de atender, de ajudar e minimizar os problemas na vida das pessoas. Isso é fundamental para qualquer pessoa que vai exercer um cargo público, é pensar nas pessoas. E o senhor falava? O Tarcísio, que é pré-candidato ao governo de São Paulo, o Marcos Pereira, quando convidou, o bispo Marcos Pereira, que é deputado federal, convidou ele para vir para o partido, falou e fez esse pedido para ele. Falou, ministro, ele é ministro, né? O senhor vem para o partido, nós queremos que o senhor seja governador, vamos trabalhar para o senhor ser governador, mas o senhor tem que investir em projetos no cuidado de pessoas. Então, quando nós falamos do trabalho do parlamentar a nível municipal, estadual e federal, principalmente aqueles que têm a nossa fé, que são pastores, que participam, que se engajam nessa luta, o objetivo principal é priorizar projetos que produzem benefício para pessoas. É como um time, né? Todo mundo tem que jogar no mesmo lado, exatamente. Senão não vai dar certo, né? Como num casamento. Se um ficar brigando pelo outro, pelo poder, quem manda mais, quem sabe, não vai dar certo. Assim também é na política, né? Todo mundo tem que jogar do mesmo lado, tem que ir pensando no próximo, né? A gente aprende isso pela fé. Quem pensa no próximo, ele pensa como Deus. Deus, ele tá sempre pensando no próximo. Eu achei muito legal esse projeto aí do senhor que está em andamento. Creio que vai dar certo sim, né? A questão da passagem aí, né? Gratuidade para quem está estudando, que eu vejo que é mais um incentivo, né? A gente precisa incentivar os jovens, não só jovens, todo mundo, né, a estudar, a adquirir conhecimento, né, Fabiola? Você tem uma filha que estuda, isso é de extrema importância para o desenvolvimento, né, psicológico, desenvolvimento ali no geral, na sociedade, é de extrema importância. Todos nós, né, nem todos tivemos aí faculdade, enfim, mas todos nós passamos pela escola e é de extrema importância para a convivência, para a disciplina, como esse outro projeto também que foi aprovado, né? O Júlio Faixa Preta. O Júlio Faixa Preta. Como é importante você investir nos jovens, investir na educação, faz toda a diferença, né? E a gente quando vê, né, que nem o senhor tem família, o senhor conhece povo, conhece primeiro o povo da sua casa, claro, né? O senhor sabe as necessidades. E como um homem de Deus, o senhor passou quanto tempo dentro da igreja ali em contato com as pessoas, sabendo a necessidade das pessoas. O cargo público é um cargo só de gestão de pessoas. É isso que era para ser, né? É verdade. Então, essa exigência de, olha, vamos cuidar de pessoas, seria o básico. Porém, a gente sabe que tem muita gente que vai para o cargo público com outras intenções, pensando em si próprio. Então, como é bom ver pessoas que estão unidas para fazer o que realmente é para ser feito, cuidar de pessoas, porque o povo precisa de representantes justos, representantes que pensam no que é certo, porque o que mais tem, infelizmente, a gente tem visto em notícias é representantes que estão pensando em si próprios. Que bom ver o senhor falando assim, que está pensando nas pessoas, que estão pensando em ajudar, né, melhoria na vida das pessoas, porque a gente precisa disso, de representantes que pensam dessa forma justa. Exatamente. E é lógico que a vida de quem atua na política, principalmente no parlamento, é dura, porque às vezes nós somos obrigados a votar projetos e enfrentar situações difíceis, porque às vezes as pessoas não entendem. Uma vez, bem rapidinho,
votamos um projeto de aumento de IPTU. Né? Você imagina o nosso público ligando e perguntando, cobrando. Olha, o senhor votou favorável ao aumento de IPTU? Eu falei, votei. E vou te explicar por quê. Porque às vezes a pessoa vê falar de aumento, mas ela não vai ler o projeto, tomar conhecimento do que está no projeto. Votei o aumento, só quem vai pagar esse aumento são as pessoas que podem, que ganham mais. As pessoas das comunidades, dos bairros mais humildes, não vão ter aumento. Pode, se você observar o projeto, vocês vão ver que o IPTU das pessoas da periferia, da classe mais humilde, vai pagar menos. Falar, é por isso que eu votei. Se fosse aumentar geral, com certeza eu iria votar contra. E ia provar para o prefeito uma maneira diferente de aprovar o projeto. Agora, vai pagar mais quem pode pagar, quem tem condições de pagar. Por isso que nós votamos, não só eu, mas a maioria dos vereadores votamos favoráveis por causa disso. As pessoas têm que estar atentas, então, cuidar, porque às vezes sai uma notícia tendenciosa, que só fala isso, votar no aumento, mas tem que ir atrás do que é aquilo, né? A pessoa tem que se interessar, ela tem que... Mas como é que isso funciona? Por que isso está sendo dessa forma? E aí ir atrás para descobrir por quê, qual o benefício disso, qual o propósito disso, né? Equacionar, né? Houve justiça. E o senhor falava que quando lá atrás ia chegar na igreja, não queria porque ouvia que pastor é ladrão. E se tem uma classe que também só se refere como ladrão, é político. É político, é verdade. Político é ladrão. Então, tá aqui, ó. Tá aqui um pai, um servo de Deus, sexto mandato, são 24 anos na Câmara dos Vereadores, que pode virar... O último mandato está em andamento, estou 22, né? Vou fazer 22. Pois é, então, imagina, pode estar aqui publicamente falando, depois de mais de 20 anos na casa, de projetos, de ações, e o senhor disse muito bem, de fiscalização, porque se nós não tivermos representantes nas câmaras, muitas injustiças são também feitas contra a sociedade e contra o povo também cristão. É verdade, projetos que são apresentados, né, às vezes, não só pelo prefeito, né, mas às vezes por outros vereadores que têm segundas intenções no meio do projeto. E se nós não estamos lá, os vereadores, não digo só eu, como os vereadores cristãos, temos uma bancada de 15 vereadores evangélicos na igreja, cristãos, né? Lá na Câmara. Mas tem muitos outros vereadores também que têm essa visão, que têm esse interesse, né? Eu também pensava, quando eu fui participar da primeira eleição, que eu fui orientado, eu não queria. Eu falei para a direção, não, eu sou pastor, não quero ser, né? Aquela briga, tá? Não, aí eu fiz um voto com Deus. Se é Deus que está me colocando, eu vou ganhar a eleição. Se não for, se for o homem, eu vou perder. Eu estou aí 22 anos. E foi fundamental o trabalho dos republicanos na reabertura da igreja, pós-pandemia e tudo mais. Bispo Atílio Francisco, muito obrigado por vir tomar um café com a gente aqui no Morning Show. Deus abençoe o senhor. Obrigado por tirar do seu tempo para vir aqui contar um pouco da sua trajetória nesse quadro Café e Política. Agora que veio a primeira, eu espero que o senhor volte mais vezes. É um prazer muito grande, porque assunto, com certeza, tem sempre, né? Porque a obra de Deus na vida da gente, Deus ele sempre faz coisas novas. E ainda há pouco o senhor estava dando a palavra aí do clamor, né? Que Deus ele responde o clamor. Por que ele responde o clamor da pessoa que faz esse clamor a Deus? Porque a pessoa ela é persistente na fé. Toda pessoa que clama, ela não clama uma, ela não clama duas, ela clama sempre, porque ela crê. Né? E é essa fé que faz Deus responder ao clamor. Por isso que ele fala da justiça. Né? Esse é o Bispo Atílio Francisco. Você quer conhecê-lo? Visite suas redes sociais, Atílio Francisco Oficial. Agora nós vamos à Rede Aleluia com o Bispo Renato Cardoso, trazendo uma mensagem de fé inteligente nesta manhã de segunda-feira. A partir de agora, na Rede Aleluia.